Olá, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo bem por aí? Começando agora o programa Renascer Barcelona. Muito prazer, eu sou o Dogão e aqui comigo o meu irmão de bancada, Henrique Minas. Olha só, o primeiro quadro do programa, para você querido telespectador que está nos acompanhando, é o quadro La Comida. Ou seja, esse quadro, Henricão, nós falamos da palavra de Deus, ou seja, o alimento espiritual, aquilo que todo ser humano precisa, não é verdade? Muito bom, acho que é um dos principais quadros, é onde que a gente vai debater bastante coisa. E depois do quadro La Comida, teremos Geopolítica, onde a gente vai discutir um pouco do que está acontecendo no mundo afora, em todos os lugares. E depois... Nós temos também o quadro É o Futebol, ou seja, todo ser humano, né? Claro, nem todos, mas a grande maioria sempre curte um bom futebolzinho. Quem que não gosta de um bom futebolzinho? Saber, acompanhar, porque o programa Renascer Barcelona é também um programa de entretenimento. Nós falamos, né, Henrique, sobre a Premier League, Champions League, La Liga e, claro, o futebol brasileiro. Se você é assim como eu, que está sempre ocupado, sempre com um monte de coisa para fazer, às vezes não consegue acompanhar, aqui no nosso podcast vai ter bastante informação sobre o futebol aí também. E além disso, a gente também vai ter bastante coisa sobre o mundo profissional, que você pode ter dicas, ouvir um pouco de profissionais que estão no mercado de trabalho há muitos anos e ter um conteúdo bem bacana. Exatamente. Voltando aqui um pouquinho no quadro do futebol, olha só, tem um cara que o filho dele joga com o meu filho e ele é português, que torce pro Benfica, né? E eu falei pra ele, você acompanhou aí o jogo do PSG e do Benfica, né? O seu Benfica empatou. Ele falou, pô, cara, eu acabei de aterrissar em Barcelona. Ele estava vindo de um outro país aqui na Europa, porque ele estava a trabalho, né? E não assistiu o jogo. Ou seja, aqui no nosso programa, a galera pode acompanhar aquilo que está acontecendo, um resumão da semana, né? E o último quadro, Henrique, é o quadro Hablando com Deus. Ou seja, é importante que as pessoas tenham um pouco de intimidade com Deus, porque de repente tem muitas pessoas que pensam que Deus é um tiozinho que está numa cadeira com aquela barba branca, não. com um cajado, castigando a galera. E muita gente tem um tabu, né? Tem um pouco de resistência em falar com Deus. Então, esse último quadro aqui do programa é o quadro que nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus os pedidos que a galera vai enviando, não é verdade? Então você pode enviar os seus pedidos, nós vamos imprimir. Eu tenho aqui, Henrique, olha só, um óleo que eu trouxe lá de Israel, da Terra Santa. Muito bom. Então, no final, eu vou ungir todos os pedidos, ok? Se você tem um pedido para o seu trabalho, para a sua vida econômica, se você está sem namorada, né, Henrique? Não encontrou ainda a tampa, né? Não encontrou ainda a sua tampa para sua panela. Exatamente. Qualquer coisa que você necessite, envie para nós. Está aqui na tela o nosso WhatsApp. Você pode enviar o teu pedido, de repente uma situação, alguém da tua família está enfermo, alguma situação difícil, alguma situação que não pode ser resolvida. A palavra do Senhor nos fala em Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E a palavra também fala lá em Lucas, no capítulo 1, que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não é verdade, Henrique? Não só a verdade, como é comprovado em um monte de partes da Bíblia, né? Você pode encontrar milagres simplesmente pela fé, né? Se você tem fé, envie pra gente o seu pedido, a gente vai orar com o maior prazer e em nome de Jesus vai dar tudo certo. É isso aí. Então, sem mais delongas, bora para o La Comida. Vai! Bom, para você que está aí nos assistindo, acompanhando o nosso programa Renascer, nós vamos falar agora de algo muito importante. A Bíblia nos fala lá em João, no capítulo 10, versículo 10. O ladrão, que no caso é Satanás, o diabo, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, no caso Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, olha só, eu tenho uma palavra muito legal hoje ao teu coração e eu tenho certeza que essa comida espiritual vai
matar a tua sede. Matar a tua sede não, desculpa. Vai matar a tua fome, né? Claro, Jesus também, né, Henrique? Jesus também é a água da vida. Mata a nossa sede, né? É verdade. Jesus, ele tá aí com um monte de ensinamentos na Bíblia, né, Bispo? Exatamente. E vai da gente aí buscar e ler a palavra e se alimentar de tudo que tem na Bíblia a nosso favor. É verdade. Em João capítulo 8, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Então, essa palavra, ela vai matar a tua sede e vai matar a tua fome. Então, muitas pessoas sentem um vazio na alma. De repente a pessoa, né, Henrique, tem prosperidade, ou seja, o que significa prosperidade? É sucesso. A pessoa tem uma vida econômica estabilizada, tem um carro legal, de repente viaja para tudo quanto é lado, ou seja, não falta nada, né? Mas de repente, Henrique, a pessoa tem aquele vazio na alma. Isso acaba acontecendo corriqueiramente, né? Eu acho que a gente tem que vigiar esse tipo de ação, porque de que vale a gente ter tudo se a gente não tem o simples, né? O básico, o amor de Deus, ter uma comunhão com Deus. Então, você conseguir o sucesso é mais simples do que você caminhar com Deus, né? Por mais que seja simples fazer isso, né? Eu acho que é até estranho explicar, mas é isso daí. Então, olha só, eu quero deixar aqui um conselho ao teu coração. Jesus, ele facilitou para nós. Porque a palavra nos fala lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 35, uma certa pessoa, né, um intérprete, de repente essa pessoa até queria pegar Jesus na curva. E um deles, intérprete da lei, experimentando, ou seja, estava provando a Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Porque eram 10, né? Aqueles que que Deus entregou a Moisés. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Henrique, Jesus, ele simplificou. Jesus facilitou para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, não é verdade? É isso daí. Acho que esse é o princípio, né? Como Jesus falou, né? Um principal dentro dos 10 mandamentos. Então, acho que esse daí é o primeiro que a gente deve seguir. A gente ter carinho sem olhar quem, né? E buscar sempre ajudar o próximo. Exatamente. Então, olha só. Talvez você esteja se perguntando: poxa, mas se Deus existe, por que tem guerra? Se Deus existe, por que tem fome? Se Deus existe, por que tem corrupção? Então, Henrique, uma coisa que as pessoas precisam entender é que isso não tem nada a ver com Deus. Se há fome, se há corrupção, se há criminalidade e tantas outras malignidades, a guerra que está acontecendo, infelizmente, nesse momento, né? Ou seja, ou como dizem, o conflito militar entre Rússia e Ucrânia e entre tantos outros conflitos que neste momento está acontecendo no mundo, é porque as pessoas não amam a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Bispão, eu vi um vídeo uma vez, algum tempo atrás, de um cara que ele estava num cabeleireiro cortando o cabelo e estavam discutindo se Deus existe, Deus não existe. E justamente, por que tem fome, por que tem guerra, por que tem tudo isso daí? Se Deus existe, ele pode resolver. Aí o cara saiu do cabeleireiro e quando ele saiu, ele viu um cara com cabelo gigante, quase tocando ao chão. E ele olhou pro cara e levou o cara pra dentro da cabeleireira. Ele falou assim: de que adianta ter o cabeleireiro se o cara não entrar na porta e pedir pra cortar o cabelo? Deus é a mesma coisa. Se você não ir caminhar com ele, ele não vai fazer... Não dá pra ele fazer os milagres. Você precisa estar caminhando com ele, que é assim ele vai fazer milagres sobre a sua vida. É verdade, eu já ouvi essa história. Ou seja, tinha um cara cabeludo, né, um mendigo ali, na calçada do salão de cabeleireiro. Então, o cara saiu do salão e falou: cabeleireiro não existe. Existe, mas tem um aqui e não faz nada. Ou seja, o dono do salão, ele poderia ter feito uma boa ação, né? Pô, eu vou lá com a maquininha zero, passa a maquininha zero na barba, no bigode, pelo menos o cara, né, tá um pouco assim mais limpo. Então, é exatamente isso. Se nós amarmos a Deus
acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, muita coisa vai melhorar na vida. É verdade. As pessoas são invejosas, as pessoas são egoístas, muitas vezes há pessoas que olham para o seu próprio umbigo, ou seja, tantas coisas ruins, Henrique, que acontecem no mundo, é simplesmente porque as pessoas não conseguem cumprir esses 2 mandamentos que são muito simples. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se uma pessoa ela tem amor no coração e se uma pessoa ama o próximo, ela vai compartilhar, ela vai emprestar, ela vai ajudar, ela vai ter um pouco mais de paciência. Você já tomou uma fechada no trânsito alguma vez, né? Muitas, né? Eu já tomei Como também. motociclista, né? Muitas. Ou seja, você vai sair brigando, xingando? Não, tudo bem. Ainda que eu esteja certo, ainda que eu tenha razão, como fala aqui na Espanha, não passa nada. Ou seja, no Brasil isso significaria não tem problema, deixa pra lá. Uhum. Ou na gíria, deixa quieto. Deixa quieto. Ou seja, nós precisamos cumprir este conselho simples, esse primeiro ponto da palavra. Amar a Deus e ao teu próximo. O segundo conselho, Henrique, é aquilo que muitas pessoas não conseguem fazer. Sabe o que é? Faça o certo. Corra pelo certo. Às vezes é difícil fazer o certo, né? Uhum. É muito difícil. E correr pelo certo é simplesmente a gente olhar pelos ensinamentos que a gente encontra na Bíblia, indo na igreja, e tentar fazer o melhor possível. Porque eu acho que nenhum desses ensinamentos, né, Bispo, é fácil, né? A gente tem que vigiar. Não tem Exatamente. jeito. Falar, eu amo ao próximo como a si mesmo. É fácil, muito fácil falar. Agora você Na viver prática, né? aquilo é muito difícil. Então é vigiar. Caminhando com Deus a gente consegue, às vezes a gente pensa, aí quando a gente vai falar, a gente fala, não é isso que a gente aprende, não é isso que a gente está praticando, e deixa de fazer. E é uma prática diária, né? Todos os dias a gente tem que estar praticando para a gente não cometer esse tipo de falhas. Exatamente. Olha só, Henrique. Presta bem atenção, você que está nos acompanhando. Muitas vezes, na boa intenção, você pode colocar tudo a perder. Há um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Então, é melhor você fazer o certo, você fazer o correto, do que você tentar fazer alguma gambiarra, dar algum jeito, mesmo que seja na boa intenção. Então, olha o que aconteceu. Lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 17, aconteceu a mesma coisa, Henrique. Os caras, eles queriam, de alguma forma, pegar Jesus na curva. Ou seja, o que significa pegar Jesus na curva? Eles queriam arrumar uma situação, um motivo, como acontece nos dias de hoje na política, né? Em tudo, né? No trabalho, né? Sempre tem alguém querendo puxar sua cadeira, né? A gente vê nos dias de hoje, Henrique, né? Inclusive nesse momento, estão ainda em campanha eleitoral, porque no dia 30 de outubro, Bolsonaro e Lula, eles vão decidir quem vai governar o país, o Brasil, nos próximos 4 anos. Ou seja, isso acontece em todo lugar. Aconteceu recentemente nos Estados Unidos, Donald Trump e Biden levou a melhor. Ou seja, e quando a gente olha para a política, a gente vê aquela guerra de narrativas, né? Um fala uma coisa, ou seja, sempre um tentando pegar um ponto negativo do outro para que possa denegrir a imagem ou, de repente, conseguir ali uma vantagem. Então, era exatamente o que estava acontecendo com Jesus. Aí, olha só o que aconteceu, Henrique. Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha só, Henrique, você que está nos acompanhando. Perguntaram para Jesus, é certo pagar o tributo? Quem é esse César, né? Está pensando que ele cobrando impostos, tributos dos mais pobres, dos indefesos, dos desfavorecidos e tal, né? Judiação, pobrecitos. E Jesus, ele fez aquilo que era correto. Olha o que Jesus disse, Henrique. Ele pediu para aqueles homens, né, pegar a moeda, e ele disse para eles, perguntou para eles,
Qual que é a imagem que está aqui? Aqui é a imagem de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é verdade? Pura Ou seja, verdade. de repente, entretanto, todavia, porém, Jesus ele poderia ter falado algo parecido com isso. Bom, vou aproveitar essa oportunidade para que eu fique bem com os mais pobres, para que as pessoas tenham uma boa imagem de mim, porque eu estou aqui na boa intenção, eu sei que não está fácil para ninguém, eu sei que está difícil, eu sei que as coisas não são tão simples. Jesus poderia ter falado, olha, não pega nada, né? Esse mês você não pagar o tributo. Mas Jesus, ele foi categórico. Jesus fez aquilo que era correto, aquilo que era o certo. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não é verdade, Henrique? Esse é um ensinamento que teve uma vez que uma pessoa me perguntou se eu pagava impostos, se eu pagava dízimo, e eu falei exatamente o que você disse, né? Fazer tudo correto, né? Porque na minha visão, se você não faz as coisas corretas, Deus, não que ele não esteja te olhando, mas você assume responsabilidade daquela ação. Então, quando eu faço tudo certo, eu acredito que Deus está em cima dessa ação. Agora, quando eu faço as coisas erradas, eu acredito que Deus possa tirar a mão, falar assim, já que você decidiu por si só nessa ação, vá por si só nessa ação. Sabe o que acontece, Henrique? A Bíblia fala o seguinte, olha só, você que está nos acompanhando. A palavra de Deus nos fala, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E você tocou num ponto aqui importante, né? Você falou, eu pago os meus tributos, os meus impostos, eu entrego. Olha só, o dízimo você não paga, o dízimo você entrega. É uma ação voluntária, você está cumprindo aquilo que é a palavra de Deus. Há um tabu, né? Quando a gente fala de dízimos e ofertas, eu não ia nem tocar nesse ponto, mas como você falou que você é uma pessoa que entrega os seus dízimos, há muitas pessoas que não concordam com esse lance de entregar na igreja o dízimo. Tem muita gente que fala, pô, você está enriquecendo o pastor, você está enriquecendo a igreja e tal, você sabe o que as pessoas vão fazer com o seu dinheiro? Olha, muitas pessoas gastam dinheiro com cigarro, com bebidas, com prostituição, com apostas, etc, etc, etc. Há muitas pessoas que têm hobbies, né? Andar de kart, andar de motocross. Né? Você é skatista, né, Henrique? Eu faço um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. Quanto custa um rolamento, um bom rolamento, assim, de boa qualidade para um skate? Hoje em dia tá por volta de uns R$300, mais ou menos. Uau. Henrique, quanto custa para uma pessoa montar um skate top, assim, fino? Do bom e do melhor? Mais de R$2.500, né? Mais de R$2.500. Tá caro. Agora, Henrique, na boa, cara. Se uma pessoa ela quer dar R$2.500 no skate, qual o problema? Trabalhou, fez o dela. Trabalhou, fez o dela. É isso aí. Ela pegou seus investimentos, ou ainda que ela tenha parcelado 10 vezes no cartão, né? 10,250. Não tem nenhum problema. Ela está fazendo aquilo que ela gosta, aquilo que vai satisfazê-la. Então, nós que fazemos parte da igreja, nós não entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas por uma mera obrigação ou por uma imposição. Não. Entregamos porque nós amamos. É a nossa Bispo, fé. posso dar Claro. um comentário meu mesmo? Eu acho que sobre esse lance do dízimo todo mundo passou, né? Na caminhada com Deus. Eu não cresci dentro de um ambiente cristão, por mais que meus pais acreditam em Deus. Mas eu também passei por isso, por essa dúvida. E, ao mesmo tempo, eu penso, se você vai num jogo de futebol, custa lá R$50, R$60, por que você vai no jogo? Para você admirar aquilo que tá... Espetáculo, o espetáculo. E por que você está pagando? Por que não é de graça? É porque ali tem funcionários, ali tem faxineiros, claro. Ali tem jogadores que são profissões, que é a profissão deles, então eles precisam receber. Na igreja, não é diferente. Na igreja você tem instrumentos que são caros. O aluguel, né? O aluguel, dependendo de onde energia for. Elétrica. Energia elétrica. Então, tem todos esses gastos que eles precisam ser
cumpridos de alguma forma. Claro. E se a igreja As obrigações. Se a igreja ela não cobra, ela precisa das pessoas que admiram aquilo, que vão lá e semeiam. Claro, como o Henrique falou, né? O Henrique ele foi mais fundo. A igreja ela tem uma infraestrutura e essa infraestrutura ela tem um custo. Então, as pessoas que estão ali cultuando a Deus, buscando a Deus, que estão ali na comunhão dos amigos, dos irmãos, elas estão colaborando para que aquela obra, para que aquele trabalho permaneça 100% em atividade. Então, não há nenhum problema. Mas finalizando aqui, Henrique, esse segundo ponto, deixando aqui para você que está nos acompanhando esse conselho. Faça o certo, faça o correto, não vá na boa intenção, porque você pode colocar tudo a perder. E o último e terceiro ponto, esse último conselho que eu quero deixar aqui ao teu coração, é que Deus está no controle de tudo. A Bíblia nos fala lá em Jó, no capítulo 42, versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que ele antes possuíra. Então, Jó, ele passou por muitas dificuldades. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu toda a sua família, ele perdeu os seus bens, seus funcionários, os seus animais. Tudo que Jó tinha, ele perdeu. Mas Deus estava no controle de tudo. Às vezes é difícil, né, Henrique? No momento do deserto, da dificuldade, da adversidade, na hora do perrengue, na hora da luta, na hora que o bicho tá pegando, é difícil a gente entender que Deus está no controle de tudo, não é verdade? Nossa, porque a gente começa a duvidar, né? Exatamente. Deus existe. Se ali tá a mão de Deus ou não, né? Então é seguir fazendo certo que... Exatamente. Então, é aí que você coloca em prática a tua fé. A palavra do Senhor nos fala, lá em Hebreus, no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Henrique, a grande chave aqui, fechando com chave de ouro essa palavra, é importante que nós coloquemos em fé a nossa prática. Foi difícil para Jó. Tanto que aqui fala que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Os amigos de Jó tentavam explicar a luta. Olha que loucura. Isso acontece com todo mundo, né? Sim. Desculpa, a gente tem um caminhão, né, Bispo? Então exatamente. As pessoas, os amigos de Jó, tentavam explicar a luta que ele estava passando. Cara, não é possível. Olha a tua vida. Você deve ter feito alguma coisa muito feia. Você deve ter uma maldição muito grande. Não tinha nada. Deus estava provando a vida de Jó. E às vezes isso acontece conosco no dia a dia. De repente você perde aquele emprego que você não esperava. De repente você perde a tua namorada, o teu namorado. De repente você perde um negócio, um contrato. De repente você perde uma oportunidade. De repente você perde o trem, o ônibus, né? Quem que já não ficou chateado, né? No ponto de ônibus, ali na estação de trem. Puxa vida, eu perdi o trem e agora eu vou ser prejudicado. Isso acontece. Né? De repente quebra lá o rolamento do skate, né? Fura o pneu da bicicleta. De repente quebra a prancha. Surf, né, Henrique? Você também é surfista, né, Henrique? Skatista, surfista. Como eu disse, eu sou... Você tem também banda de rock and roll, não? Não, já tive no passado. Ó, eu tento surfar, tento andar de skate. Tento polivalente. Andar de motocross, né? Eu também trabalho com isso, vivo isso já há muitos anos e é um esporte que eu amo, mas muito caro, muito difícil também de fazer. Mas eu tento um pouquinho de tudo e também não sou bom em tudo, mas eu me divirto, que eu acho que é isso que importa. Desfruta. Exatamente. Tira onda. Então, você que está nos acompanhando aqui no programa Renascer Barcelona, não se preocupe. Coloque tudo na mão de Deus. Ainda que seja difícil, ainda que seja assim, muito custoso, coloque tudo nas mãos de Deus para que você tenha certeza absoluta que Deus vai mudar completamente a tua sorte. Que essa palavra ela possa mudar a tua vida, que essa palavra ela possa interferir no teu futuro, porque quando você coloca Deus à frente, quando você ama a Deus acima de tudo, ao teu próximo, como a si mesmo, quando você corre, trabalha, quando você faz aquilo que é certo e correto,
E quando você crê que Deus está no controle de tudo, não tem como dar errado. Então, esse foi o nosso La Comida Espiritual. É isso aí, Ricão. Esse foi o nosso momento La Comida Espiritual, para que a galera, para que o nosso público abençoado possa se alimentar espiritualmente. Não é verdade? Tenho certeza que essa palavra vai mudar a vida de muitas pessoas. Tomara, porque foram assuntos simples, sencillos, não? E, Sencillos. Ao mesmo tempo, muito, muito importante, porque isso é a base pra gente tocar a nossa vida, né? Pra mim, eu acho que isso aí é a base pra gente tocar a vida e seguir num caminho bom e recebendo os frutos sobre isso. Não tem como dar errado, não é verdade? Não tem jeito. Então, bora lá, vamos para o próximo quadro desse programa, que é o quadro Geopolítica. Ou seja, o programa Renascer Barcelona é também um programa de informação. É muito importante, Henrique, que as pessoas se mantenham conectadas. É impossível a gente saber de tudo, né? Ninguém sabe tudo, mas você pode ir se informando. E aqui no programa Renascer Barcelona, nós temos esse quadro importante que fala daquilo que está acontecendo no mundo. Informação é um dos bens mais preciosos do mundo, né? Então a gente tem que sempre buscar informação, sempre entender se a informação é verídica ou não. Então, aqui a gente vai sempre buscar passar informações boas, quentes, para que você possa ter o mais pura informação, né? É isso aí. Bora lá. A partir de agora vamos falar de política e eu trago justamente o destaque do encontro entre o atual presidente da República e o ex-presidente do Brasil em um debate sobre as eleições nacional. Também trago a informação do afastamento do governador de Alagoas e muito sobre a guerra Rússia e Ucrânia. A partir de agora, nós vamos falar muito sobre política. Um tema que move o Brasil. O encontro entre dois candidatos à presidência. O presidente atual Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no próximo domingo vão se encontrar num debate promovido pela Rede Bandeirantes de TV. Será o primeiro encontro deles sozinhos, sem os demais candidatos à presidência da República. Como será esse debate? O que eles vão oferecer? Como que eles vão lidar com as perguntas dos jornalistas? O que eles vão falar para a população? Estamos na reta final para decidir quem vai comandar o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. É uma expectativa, porque existe uma polarização, um Brasil dividido entre esquerda e direita, mas na verdade o que nós queremos é justamente uma igualdade. Queremos que o Brasil volte a ser o Brasil respeitado por todos os outros demais países. O Brasil que foi prejudicado pela pandemia, o Brasil que está sendo prejudicado com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Brasil que espera, sim, um comandante que venha a solucionar e melhorar justamente alguns pontos: saúde, educação e também a segurança pública. Sabemos que muito foi feito, mas muita coisa precisa ser melhorada. Os estados estão vulneráveis e, da mesma forma, essa vulnerabilidade ocorreu em Alagoas, onde o governador Paulo Dantas, que é um dos candidatos à reeleição, foi afastado por corrupção. Trago um destaque aqui que quem acusou justamente o governador afastado foi justamente o próprio pai, que sinalizou a corrupção no governo do filho, mas isso era quando ele era deputado. Já como governador, não apareceu nenhum indício, pelo menos o Ministério Público ainda não notificou nada parecido. Então vamos ver, porque ele diz que é inocente, mas existem acusações. E com isso, logicamente, nós temos que esperar a apuração dos juízes, do Ministério Público e também do STF, que é justamente quem está responsável por esse caso. Vamos falar um pouco sobre a guerra da Rússia.
Nós já tivemos casos nesta semana que drones atacaram, né, a Ucrânia, Kiev, e com isso muitas pessoas estão ali precisando de apoio humanitário. E a ONU justamente está se mobilizando para tentar pôr fim nessa guerra. Mas será que essa guerra tem fim? Quando que vai terminar a guerra? Vladimir Putin disse que existem muitas outras estratégias e a guerra está ainda longe de terminar, prejudicando muito a comercialização na Europa, o fornecimento de gás, de energia para muitos países que estão ali próximos. E os planos e estratégias vão além, e a Rússia precisa sim ter uma definição. A Ucrânia conta com o apoio da ONU em relação a toda essa situação vivida pelos europeus, mas não somente os europeus, mas o mundo todo, porque, querendo ou não, a Rússia fornece muitos materiais, principalmente fertilizantes, aqui para o Brasil, onde, com o apoio da China, nós temos o quê? Um lado mais controverso, porque a China apoiando a Rússia, a comercialização entre outros países que trazem matérias-primas, principalmente dos chineses, vai gerando ali atraso para não somente os países europeus, asiáticos, da Oceania, mas para nós das Américas do Norte e principalmente da América do Sul. A expectativa é que essa guerra termine logo, antes mesmo da virada do ano, mas até em relação a ataques nucleares já abre uma preocupação dos países do G7. E os países do G7 se reuniram essa semana para definirem como será feita justamente uma nova manobra para convencer Vladimir Putin parar de atacar a Ucrânia. E com isso, nós ficamos na indefinição econômica a nível mundial, prejudicando os outros países, tendo oscilação nas duas principais moedas, o dólar e o euro. Então, com isso, a geopolítica mundial, totalmente, os países esperam a decisão de uma pessoa, o que faz com que toda a população mundial se preocupe até ter esta solução. Até onde vai? Até onde nós teremos que ficar nas mãos de apenas um homem? É assim que o mundo vive, na expectativa de ter realmente uma mentalidade mais forte. É isso daí, Dogão. Passei um pouco sobre o Brasil, sobre a Europa, tudo o que está acontecendo nesse planeta. Eu volto no próximo podcast. Um grande abraço. Valeu, amigo Sidney. Um grande abraço. Sempre conosco aqui no programa Renascer Barcelona, trazendo para nós aquilo que está acontecendo no mundo. E nós temos agora um próximo quadro super legal, né, Henrique? Depois de uma informação de geopolítica, vamos para o El Futebol. Vamos escutar um pouco sobre o que está rolando no mundo da bola. Vamos lá? Alô, amigos! Cheguei com as informações do esporte para você a partir de agora. Grande abraço, Dogão. Grande abraço, Henrique. Vamos falar de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, Futebol Espanhol, Premier League, tudo que acontece no mundo mais redondo. Isso é o planeta Terra, é o planeta futebol a partir de agora. Então pode lançar que eu já estou correndo para trazer essa resenha para você. E é isso daí, vamos falar de Copa do Brasil. Deixa eu até ajustar o meu óculos aqui, por quê? Quem está precisando de óculos são os árbitros do futebol brasileiro. Porque lances polêmicos prejudicaram, sim, esse grande jogo envolvendo as duas maiores torcidas do futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo, que na última quarta-feira fizeram a primeira partida da final da decisão da Copa do Brasil. Contou até com o presidente da FIFA e também o presidente da CBF. Uma grande festa em Itaquera, na Neoquímica Arena, e o placar de 0-0.
Mas o 0 não vai para os atletas, o 0 vai para o trio de arbitragem, mais o trio, sexteto, como vocês queiram chamar, que fica analisando as imagens. Aliás, se eu tropeçar aqui, ninguém vai falar nada, viu? Dogão e Henrique, mas na verdade o que prejudicou mesmo o jogo de quarta-feira foi justamente a arbitragem que não conseguiu manter uma linha de raciocínio. Muitos lances que prejudicam. Uma coisa é na Europa, outra coisa aqui no Brasil. É isso que todos falam. Por que não unificar o futebol, já que a tecnologia chegou para resolver esses problemas? Mas ao mesmo tempo 0-0. Os dois times atacaram muito bem, tiveram boas defesas, principalmente o Davi Luiz e o Gil, que foram os destaques das duas equipes. Um é o zagueiro do Flamengo e o outro é o zagueiro do Corinthians. Um detalhe importante aqui, que o próximo jogo ocorrerá no estádio do Maracanã. Se esteve lotado na Neoquímica Arena, imagine como que vai estar no Rio de Janeiro. Outro ponto também que eu deixo aqui de ressalva é justamente o trabalho dos dois técnicos, Vitor Pereira e Dorival Júnior. Fizeram a diferença nas escalações. O Corinthians entrou com o Adson, o time do Flamengo utilizou muito o Gabigol, também o próprio Pedro e o Arrascaeta, que é o destaque da equipe carioca. Visando agora o Campeonato Brasileiro, os dois times jogam no início do sábado. O Corinthians pega o Goiás, lá no Serra Dourada, e o Flamengo recebe em casa o Atlético Mineiro, que está torcendo sim, ou para Corinthians ou para Flamengo, conquistarem o mais rápido possível o torneio, para que ele possa saber, o time do técnico Cuca, se tem tranquilidade no Campeonato Nacional. Temos América e Fortaleza, também no sábado às 8h30 e no domingo, 4h da tarde. Nós temos Ceará e Cuiabá, é jogo lá de baixo, vamos ficar de olho. Mas também nós temos um clássico que pode sim, meu caro Dogão, ter o quê? Ou o São Paulo renascendo para o Campeonato Brasileiro depois do tropeço para o Botafogo, ou o Palmeiras já praticamente colocando as duas mãos na taça. Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, jogo às 16h. E praticamente mais uma ou duas vitórias para o Palmeiras, com certeza o título vai ficar nas mãos do técnico Abel Ferreira. Temos também Juventude e Atlético Goianiense, Botafogo e Internacional, aliás é um embate de 6 pontos. O Botafogo vem numa ascensão boa na competição. Temos Avaí e Fluminense. Fechando domingo, nós temos Atlético Paranaense e Coritiba. E por fim, na segunda-feira, Red Bull Bragantino e Santos, jogo esse que será em Bragança Paulista. Aliás, você já comeu uma linguiça lá em Bragança Paulista, ô Dogão? É a coisa mais gostosa. Liga dos Campeões, vamos lá. Liga dos Campeões, o Real Madrid empatou com o Shakhtar. Também tivemos um jogo de destaque, o empate do Barcelona contra a Inter de Milão. 3-3. Esse placar prejudica literalmente a equipe do Barcelona, que vai ter que vencer, já que o Bayern vem muito forte nesse grupo. Então vamos ficar de olho como está sendo administrado este momento do próprio Barcelona. Então, o Barcelona empatou no meio de semana, também tivemos a boa vitória do Olympique em cima do Sporting de Portugal e o meu Napoli na Itália vencendo bem a equipe do Ajax da Holanda por 4-2. Então, olha só, Dogão, olha só, Henrique, a Liga dos Campeões fazendo bonito. Eu tô olhando aqui a tabela, né? Logicamente não dá para decorar todos os jogos. E eu quero dar uma passada pelo Campeonato Espanhol, que temos nada mais, nada menos um jogo de Atléticos. Atlético Bilbao contra o Atlético de Madrid. É o meu Atlético de Madrid entrando em campo aí, tentando a sua vitória, vem mal na competição, não está jogando bem o Campeonato Espanhol desse ano de 2022. Sabemos que vai ter uma pausa agora por causa da Copa do Mundo, mas vamos ficar de olho. Já o time do Real, que vem bem na tabela de classificação, vai ter o clássico contra quem? No domingo, horário brasileiro das 11h15 da manhã, contra o próprio Barcelona. Santiago Bernabéu é o estádio. E aí esse clássico movimenta muito, obviamente, toda a Espanha. Só que nós temos aí em jogo a classificação. O primeiro lugar, que
Quem vencer já abre 3 pontos do arquirrival. As duas equipes estão com 22 pontos. Então, jogar em casa é responsabilidade do Real Madrid. Ainda mais porque, diferente do Barcelona que vem numa pressão da Liga dos Campeões, o Real vem com mais sossego nesta rodada de final de semana. Como eu prometi, também nós temos a Premier League. A Premier League também tem clássico nesse final de semana, nada mais, nada menos do que Liverpool e Manchester City. Jogão de bola. Para você ter uma ideia, o Liverpool não está tão bem na classificação, só está na 10ª colocação, mas nós sabemos que há uma força, sim, do time do estado dos Beatles. O Arsenal é o líder com 24 pontos e o Manchester City do Guardiola precisa vencer para justamente se manter entre os primeiros colocados, lembrando que o Tottenham vem coladinho e o Tottenham pega o Everton no sábado. Então, quando o Manchester City jogar, já vai saber o resultado da equipe do Tottenham e no início da manhã de domingo, o Leeds recebe o líder Arsenal. Então, esta é a Premier League para vocês, amigos, nesse quadro El Futebol. Então, Dogão, amigos, e eu fico por aqui e como eu gosto sempre de dizer, tocou na área, cruzamento e se houver o cabeceio e a bola entrar dentro do gol, eu sempre grito, dali, dali no gol! Um abraço para vocês, até a semana que vem, tchau, tchau. Valeu, Sidney, muito obrigado pelas informações. Acredito que com o final de Campeonato Brasileiro, muita coisa rolando, é sempre bom a gente estar antenado, a gente está aqui na Europa, às vezes não consegue acompanhar devidamente por causa do fuso horário. Então, muito obrigado, Sidney, tamo junto e até semana que vem. Bispão? É isso aí. E agora nós vamos a um quadro, Henrique, super legal, que fala sobre mundo profissional, para que você esteja antenado, para que você possa se engajar, para que você ouça conselhos, novidades. Você pode acompanhar aqui no programa Renascer Barcelona. Então, sem mais delongas, bora lá. Fala galera, aqui é o Rafa Meira e mais uma vez eu gostaria de apresentar este quadro super especial da Renascer Barcelona, onde eu vou compartilhar com vocês dicas sobre o mundo profissional, negócios e empreendedorismo. Há mais de 18 anos, eu venho desenvolvendo produtos digitais para finanças e atualmente eu estou à frente de uma startup de meio de pagamento aqui no Brasil. Bora lá pro papo, galera? Muito bem, hoje eu queria falar sobre vendas. Mas Rafa, eu não sou vendedor. Galera, este é o primeiro mito que eu queria quebrar. Todo mundo é vendedor. Não importa se você tem uma empresa ou se você trabalha como funcionário. Você está se vendendo o tempo todo. Você se vende para o seu chefe, para os seus amigos de trabalho, para sua esposa, para sua namorada, para os seus vizinhos. Você tem uma reputação a zelar e a ser construída. Tudo que você faz vende alguma coisa, algo bom ou algo ruim. Eu vou usar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Por exemplo, uma criança, ela vai no supermercado com a sua mãe. Ela vira para ela e fala assim: mamãe, eu quero um doce. E a mamãe fala assim: hoje não, você não vai comer doce. Nesse momento, a criança, ela está passando pelo primeiro não. Aí depois ela puxa a saia da mãe e fala assim: mamãe, não, eu quero um doce. Aí a mamãe fala assim: não, porque se você comer doce, você não vai jantar. Ela enfrentou o segundo não. Aí a criança, ela não se deixa vencer por aquele não e ela volta para a mamãe e fala assim: mamãe, se você comprar o doce, eu prometo que eu vou jantar. E eu vou comer o doce depois da refeição. E aí a mãe pensa: eu não sei se você vai cumprir essa promessa. Aí a criança, como ela é persistente,
ela fala: mãe, pode acreditar, eu vou comer o doce somente depois da janta. A mamãe, ela baixa a guarda e fala: então tá bom, filho, eu vou comprar o doce para você. Perceba, pessoal, todo mundo tem em si um instinto vendedor. Por quê? Sempre que você quer algo, você não pode deixar ser vencido por uma objeção. Você não pode se deixar ser vencido por um obstáculo, por uma barreira. É muito importante que o vendedor ele vença a si primeiro e depois os fatores que estão ao seu redor. E aí eu quero compartilhar rapidamente 6 dicas práticas para que neste momento você já possa desenvolver essas dicas e começar a ter resultados aí onde você trabalha, independente se você é um vendedor ou não. Legal? A primeira dica é: faça um check-up de si. Então, vou usar uma metáfora aqui, da estrada, do carro e do piloto. A estrada é o seu método. Não importa por qual estrada você vai percorrer até chegar na praia, por exemplo. O importante é que você tenha e você escolha e decida por um caminho. Qual é o seu método? Qual é a sua estratégia? É uma estratégia de vendas? É um script? É uma técnica? E aí, claro, muito importante que você se capacite, busque treinamentos ou até mesmo uma mentoria. E nós temos também o carro. O carro é a ferramenta. Então, você que é um vendedor, existe uma ferramenta chamada CRM, que ela integra dados e te apoia na tomada de decisões. Talvez você não tenha uma ferramenta sofisticada como o CRM, mas você tenha o Excel, ou o Planner, ou qualquer tipo de ferramenta, pode ser um aplicativo do Microsoft, ou qualquer outro, que te apoie na sua estratégia de vendas. E por fim, o piloto. O piloto é você. Muito importante que você se conheça e você busque capacitação e se desenvolva a cada dia, sabendo seus pontos fortes e fracos. A segunda dica é: aprenda a fazer perguntas. Um bom vendedor não é aquele que só fala. Muito pelo contrário, o vendedor ele começa com a escuta ativa, então ele tem 2 orelhas para ouvir mais, ouvir as considerações do cliente e depois fazer as perguntas certas, colher os feedbacks e dar a solução mais apropriada para este cliente. A terceira dica é: seja mais interessante e não interesseiro. Num processo de vendas, as pessoas sabem quando você está tentando manipulá-las. Então, seja autêntico, genuíno, verdadeiro. Tente servir as pessoas, resolver o problema do teu cliente. E se você se esforçar para isso, o seu cliente vai entender, vai perceber que você está tentando ajudá-lo e ele vai dar um voto de confiança para comprar o seu produto ou serviço. A próxima dica é: tenha clareza dos teus dados. Você está prospectando, cumprindo as tuas metas? As tuas metas estão abaixo, dentro ou além do esperado? É muito importante que você, como vendedor, tenha disciplina na tua rotina profissional. A quinta dica é: você não precisa ter 1 milhão de clientes. Essa dica vale ouro. Tenha 100 clientes que amem o teu produto, amem a sua solução. Se você resolver o problema de 100 clientes, você vai tornar estes clientes promotores do teu produto ou da sua marca. E eles vão fazer o que nós chamamos de boca a boca. Eles vão levar o seu produto a outras pessoas. E essas pessoas serão recomendações, indicações para uma nova venda orgânica, ok? Então, mais importante do que você fazer uma nova venda é
você trabalhar a venda para um já cliente, para o cliente que já está na sua base. E assim, gradualmente você vai crescer a sua carteira. E por último, tenha referências. Então, qual é o vendedor de destaque que você pretende ser igual? Qual é o chefe, ou o founder, ou o diretor, ou uma pessoa que é uma celebridade do mundo dos negócios? É muito importante que você tenha referências e você leia os livros dessa pessoa, as mentorias, os webinars, os vídeos do YouTube, e assim você sempre estará se capacitando, sempre estará um pouquinho mais perto daquela pessoa que é um grande destaque, ok? Então, espero que você aproveite essas dicas e você tenha muito sucesso nos seus negócios. Muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima. Rafa, muito obrigado pelos seus ensinamentos, muito obrigado pelos seus conselhos. Bispo, como você já sabe, eu também trabalho na área comercial, é uma área que eu amo e é uma área que é muito importante para todos os segmentos. Se você é dentista, se você é médico, advogado, você tem que saber se vender. Então, pega essa dica, tenta entender como que você pode integrar com a sua vida profissional, que com certeza você vai conseguir achar caminhos. Exatamente, Henrique. E aquilo que o Rafa estava nos explicando, independente se a pessoa trabalha no departamento comercial, ela é vendedora. O cara trabalha na produção, ele tem que se vender ali pro coordenador, pro gerente, né? De repente ali no final do ano, uma promoção, independente do setor que a pessoa trabalha, é importante que ela esteja se vendendo o tempo todo. Então, vamos para o último quadro do programa. Henrique, é um quadro muito importante. É o quadro Hablando com Deus. Estou deixando aqui na tela para vocês o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Ou e-mail já é pré-histórico. Não, calma. Né? De repente você prefere mandar um e-mail, é mais prático. Ou você prefere mandar para nós um WhatsApp. Você pode enviar com todos os seus pedidos de oração. Eu tenho aqui, Henrique, um óleo ungido que eu trouxe lá de Israel. Eu vou ungir os pedidos, vou ungir todas as necessidades e eu tenho certeza que Deus vai interferir. Então, sem mais delongas, bora lá para a oração. Então vamos agora a um dos momentos mais importantes e especiais aqui do nosso programa, que é o momento Hablando com Deus. Nós vamos orar. Estou aqui com o óleo ungido de Israel. Como eu falei anteriormente, não deixe de enviar os seus pedidos, os desejos do seu coração, os seus projetos, os seus planos, aquilo que são os desejos do seu coração. E nós vamos profeticamente aqui no programa ungir, orar e abençoar. Se você está aí nos acompanhando da tua casa, do teu trabalho, ou aonde você estiver, prepare um copo com água para que você tome ao final desta oração de forma profética. Bora lá? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais esse programa. Obrigado a Deus por essa noite especial. Abençoe a cada um dos teus filhos, cada um dos nossos amigos que estão acompanhando o programa Renascer Barcelona. Nós ungimos e abençoamos todos esses pedidos, cada necessidade, cada plano, cada projeto, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por todas as situações de enfermidade, que Deus traga cura, que Deus traga restauração, que Deus traga transformação em nome de Jesus. Aqueles que necessitam de uma porta aberta, nós profetizamos portas abertas em nome de Jesus. Aqueles que precisam, ó Deus, de uma restauração familiar, no casamento, nos relacionamentos familiares, que Deus possa agir com misericórdia e amor em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão perdidos neste mundo, de repente na criminalidade, na prostituição, nas drogas ou em qualquer outra situação que tenha trazido na vida dos teus filhos e das famílias destruição. Nós profetizamos, pelo poder do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, restauração em nome de Jesus. Nós oramos pelos filhos, nós oramos pelos pais,
nós oramos pelas famílias, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Oro, Senhor, pelos empresários, pelos profissionais, pelos teus filhos, Senhor, que estão no Brasil, aqui na Europa ou em qualquer lugar deste mundo, os teus filhos que estão em busca, Senhor, de novas oportunidades, que estão desbravando terras, que estão lutando para ter um futuro melhor. Que Deus esteja abençoando a tua jornada em nome de Jesus Cristo. Que a palavra que foi ministrada hoje aqui no programa possa trazer alimento e avanço na tua vida em nome de Jesus. Nós ungimos este copo com água e nós profetizamos toda sorte de bênçãos espirituais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém? Vamos lá? É isso aí, que Deus esteja abençoando de forma muito especial a tua vida. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Nós deixamos aqui na tela o nosso QR Code, você pode ser um colaborador, você pode participar do nosso programa fazendo o teu Pix, se você está aí no Brasil. Se você está aqui em Barcelona, você pode fazer um Bizum para nós, para que você seja um colaborador desse programa. Está aqui abaixo o nosso telefone. Ou se você está em qualquer outro lugar da Europa e deseja ser um colaborador, participar conosco do programa, tanto financeiramente ou enviando seus pedidos, ou se você deseja ter contato conosco, está aqui o número do nosso WhatsApp. E para quem está aqui em Barcelona, né, Henrique? Bispão, já deixei aqui no esquema o endereço. Aí, o nosso endereço. É difícil falar os endereços aqui da Espanha, né? Está em catalão, né? Carrer dels Mestres, Casals e Martorell, número 21, Barcelona, Born. Número 21. 21. De qualquer forma, se você entrar em contato com a gente já pode passar as informações, contato, exatamente, tudo, para que você possa ser auxiliado. Também siga nossas redes, Instagram, nosso canal no YouTube. E é isso, né, Bispão? É isso aí. Fique tranquilo que o endereço da igreja está aqui na tela para que você possa anotar. Como o Henrique disse, nós estamos aqui no Born, em Barcelona. O acesso é super fácil. Nós ficamos ali, né, Henrique? Perto do Arco do Triunfo. Tem 3 estações de Urquinaona, metrô. que é bem fácil, do lado. Jaume, né? Tem o Jaume, tem o Urquinaona, tem bastante formas de chegar. Graças a Deus o transporte público aqui de Barcelona é bem tranquilo. É, né? Bem tranquilo, tem bastante. Estamos ao lado do Mercado Santa Catarina. É muito fácil encontrar a nossa igreja. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Um grande beijo, um forte abraço. Nós esperamos vocês aí na semana que vem, né, Henrique? Um abração, pessoal. Até semana que vem, com muito mais conteúdo e muito mais novidade. Bispão, obrigado. É isso aí. Até semana que vem. Vamos que vamos. Valeu. Um ótimo final de semana.